Olá, meus queridos. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês assistem essas delícias de vídeo aula, tá bom? Hoje eu não vou reclamar de quarentena, tá bom? Não vou perguntar como vocês estão, porque senão fica todo vídeo igual e eu não quero que fique sempre igual, porque deve ser meio... Acho que você fica tirando sarro da gente, né? Vocês devem ter uma lista assim, quais são os professores que pagam mais mico, né, dos videoaula, enfim, deve estar aí entre as que mais pagam, né? Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje, matéria nova, a formação do território brasileiro. Não sei se eu vou fazer ela inteira, porque depende do tempo do vídeo, tá bom? Se eu ver que tá muito longo, eu paro e a gente continua na semana que vem, tá certo? Bom, é bem simples essa matéria, tá bom? A gente vai avaliar como que o território brasileiro ele vai aumentando. A gente vai ver que o território brasileiro ele era muito menor do que ele é hoje, tá? Quando ele começa a ser colonizado, lembra que não é descoberto, é colonizado pelos portugueses. Essa colonização ela vai acontecendo aos poucos e a gente tinha um território que na realidade já era grande, delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, mas ainda assim era um território muito grande, e aí aos poucos a gente vai incorporando novos territórios, ou a gente vai anexando novos territórios. Eu gosto dessa expressão anexando, porque parece que, eu vou pegar, anexei uma coisa, tá? Anexar, gente, é uma forma bonitinha de chamar de roubo, tá? Porque na realidade você está pegando territórios que não te pertencem. Então, em alguns casos, sim, o Brasil vai fazer quase igual aos Estados Unidos em alguns aspectos, tá? A gente vai pegar territórios de outros países e assim a gente vai aumentando o território brasileiro. Não só anexamos, mas também fizemos compras de territórios. Então, alguns territórios foram comprados pelo Brasil, tá bom? E outros entraram em alguns eventos políticos, como a questão cisplatina, ou mesmo a Guerra do Paraguai, tá bom? Então, a gente tem outras questões que também influenciam na forma como o Brasil vai construindo o seu território, tá? Bom, vamos por partes então, começando nesse primeiro processo de formação territorial. Lembre-se que o Brasil, como eu já falei para vocês, ele é bem menor do que a gente tem o nosso território atual, tá? Ele começa a ser conquistado e a ser colonizado pelos portugueses lá em 1500 e a partir desse momento a gente começa ou a anexar, ou a fazer guerras ou acordos, aumentando assim o nosso território. Gente, a primeira vez que o Brasil então ele estabelece como país, ele era uma colônia de Portugal, né? Ele então pertencia a Portugal. Portugal, lá em 1494, já era uma potência para a época, né, junto com a Espanha. E aí os dois países eles resolvem, lá em 7 de junho de 1494, a estabelecer o Tratado de Tordesilhas, que dividia o planeta inteiro em duas porções, sendo que uma porção pertencia à Espanha e a outra porção a Portugal, tá? Então veja que o que está em verde aí pertence a Portugal e o que está em salmão, laranja, sei lá, pertence à Espanha. Muito bem. Gente, uma vez que a gente começa a ser, né, colonizado, e pense que assim, essa colonização ela vai ser muito lenta, tá? Esses primeiros períodos, essas primeiras décadas de 1500, é uma colonização muito lenta, muito vagarosa, porque imagina, você está aqui na colônia brasileira. O que tem aqui no Brasil? Nada. Nada. A gente vai ter os índios, tá, dos territórios indígenas. Aí sim a gente tinha muitos territórios indígenas, muitas tribos diferentes, né, muitas etnias diferentes, que foram lentamente sendo subjugadas pelos portugueses. E aí você tá lá em Portugal, tá bom? Lá de boa, na sua casa, lá é uma grande potência para a época. Você vai migrar aqui pro Brasil para fazer o quê? Para ir aonde, tá bom? Lembra que no Brasil, quando eu falo nada, é nada mesmo, tá? Então, esse período de vir os portugueses para cá no início foi sim muito lento, tá? Muito vagaroso. Então, mesmo assim, para ficar claro esse estabelecimento de pessoas portuguesas aqui no Brasil, o Brasil, além de ter essa divisão do Tratado de Tordesilhas, a gente também vai ter a divisão interna do Brasil, que são as capitanias hereditárias, tá? Então, a gente vai ter essas capitanias, lembrando que, como o nome mesmo está dizendo, eram capitanias ou eram grandes territórios que eram dados para famílias ricas portuguesas, tá? Então não era qualquer um que recebia uma capitania. E além disso, gente, essas capitanias eram gigantescas, né? Uma extensão de terra enorme, e muitas não foram de fato ocupadas pelos portugueses. Porque, como eu falei, se sair lá de Portugal e vir aqui para o Brasil, que não tinha absolutamente nada, não fazia muito sentido. Então, por muito tempo, mesmo essas capitanias não foram sendo alteradas, tá? Bom,
Ao longo, então, desse século 14, 15, 16, a gente vai tendo... 14 não, desculpa, 16, 17, a gente vai tendo, então, a modificação do território brasileiro, tá bom? Vou mostrar para vocês depois que alguns territórios vão sendo anexados, tá? E aí, acho que eu já até, inclusive, coloquei os mapas, olha. Então, quando a gente depois deixa de ter só as capitanias hereditárias e ali ser separado pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil ele vai ter em 1709 esse mapinha, tá bom? Então, esse primeiro mapa aí. Veja que São Paulo, por exemplo, pegava basicamente o que hoje é Mato Grosso do Sul. A gente vai ter ali onde é Rio Grande do Sul, seria São Pedro. Rio de Janeiro, Bahia era um pouquinho maior do que tem hoje, tá bom? Já em 1789 já começa a aparecer alguns estados novos. A gente ainda não chamava de estados, a gente chamava de províncias, mas veja que a divisão ali interna do Brasil já é um pouquinho maior. Depois, em 1822, a gente perceba que, por exemplo, olha, Santa Catarina é menor, tá? Mato Grosso também, não tem Mato Grosso do Sul ainda, mas o território é menor. Nós não tínhamos, ó, mesmo o que seria Amazonas, não tinha nem Roraima, não tinha Acre, tá? Esses territórios novos não tinha. Em 1889 ainda, olha como a gente é bem diferente do que nós somos hoje. E já em 1943, aí o Brasil ele ganha esse contorno que nós temos. Internamente, a gente ainda vai ter divisões, tá bom? Internamente, a gente ainda vão ter alguns estados que vão ser divididos, né? Como é o caso de Mato Grosso e Goiás. Ponta Porã, por exemplo, desaparece, mas veja que aí a fronteira brasileira em 1943, as fronteiras externas, quer dizer, as fronteiras com outros países, já estava ali estabelecida em 1943. Então a gente já tinha o Acre, a gente já tinha Rondônia, a gente já tinha Roraima, tínhamos já o Amapá, tá bom? Aquela pontinha ali que depois vira Mato Grosso do Sul, enfim, aí a gente já tem pelo menos o contorno externo do Brasil já está ali em 1943. Internamente a gente vai ver que ainda passa por algumas transformações, tá? Queridos, eu quero que vocês guardem aí na cabecinha de vocês que esse avanço das fronteiras brasileiras, quer dizer, a gente sai do Tratado de Tordesilhas, começa a avançar nos territórios de outros países, sempre relacionado com os chamados ciclos econômicos, tá? Então não foi do nada, ninguém falou, vamos lá saber o que tem, não é do nada que a gente tira a ideia de ir avançando, a gente faz isso porque, na verdade, a gente estava dentro desses ciclos econômicos, e são esses ciclos da economia brasileira que vão fazer a gente também aumentar o nosso território, tá bom? Então vamos a esses ciclos, alguns vocês já devem ter aprendido em história mesmo, tá? Essa primeira expansão, como eu falei para vocês, a primeira vinda, a primeira leva de portugueses que vem para o Brasil, gente, vai ser uma coisa meio lenta. Quando os portugueses chegam aqui, eles acabam tendo uma disputa muito forte com os povos nativos, né, que são os indígenas. A gente vai ter a busca muito constante dos portugueses por minerais ou por materiais que fossem rápidos de serem retirados. Lembre-se que o Brasil era uma colônia de exploração, então Portugal não tinha nenhuma intenção de formar cidades, de formar um desenvolvimento, deixar os povos viverem livres aqui. Na verdade, o que eles queriam era simplesmente vir aqui para o Brasil, pegar o que podia carregar e levar embora, tá? E os portugueses, gente, eles deram muito azar, porque se a gente comparar, por exemplo, com as colônias espanholas, os espanhóis, quando chegaram em alguns territórios, como Colômbia, Bolívia depois, o Peru mesmo, eles deram uma sorte enorme, porque já eram territórios que era fácil de ter extração mineral, principalmente ouro e prata, tá? Lembra que os espanhóis encontraram nas colônias espanholas os maias, os incas, os astecas mais para cima, e aí os incas, por exemplo, ou mesmo os outros povos, grandes civilizações, já tinham conhecimento de forjar materiais. Então eles já andavam com ouro adornando, né? Você pega o Império Inca, por exemplo, eles já tinham, né, coisas com ouro e tal. E então os espanhóis, quando chegaram nessas regiões, você já tinha povos que sabiam onde tinham os minérios, então os espanhóis se apropriaram desses minérios e ganharam dinheiro muito mais facilmente. Já os portugueses, quando eles chegam no Brasil, os nossos povos indígenas eram menos evoluídos em certa medida, né? Claro que é uma cultura riquíssima, mas em certos termos técnicos eles eram menos evoluídos, então não tinha ouro. Então os portugueses chegam aqui, eles não encontram ouro, então eles ficam super frustrados em relação a isso, e aí o primeiro material que eles veem e percebem a possibilidade de explorar vai ser o pau-brasil, que é a madeira que posteriormente vai dar nome ao nosso país, tá bom? Então a primeira coisa que eles vão achar é o pau-brasil, vai ser o primeiro elemento que eles vão pegar.
Depois a gente vai ter esses outros, tá? Eu coloquei aqui em ordem, ó. A gente vai ter o pau-brasil, cana-de-açúcar, a mineração, posteriormente cafeicultura, borracha, algodão e pecuária. Pecuária, gente, ela tá sempre junto com as outras, tá? A pecuária não tem um período específico, mas ela tá sempre junto com as outras. Bom, século XVI, o Brasil ele vai ter principalmente exploração do pau-brasil. Lembre-se que a Mata Atlântica ela praticamente foi destruída, principalmente por conta disso, tá? A exploração do pau-brasil. O pau-brasil mesmo ficou quase extinto no território brasileiro, de tanto que os portugueses pegavam. E eles usavam a madeira para fazer várias coisas, usavam a madeira para fazer violinos, móveis, né? Coisas nobres, mas também para usar como tinta, tá? Saiu uma tinta de coloração vermelha da madeira, e aí eles usavam também como esse tipo de recurso. Vejam, gente, que nós vamos ter a cana-de-açúcar que fica restrita ao Nordeste, a priori, tá? Só depois que ela vem aqui para a região Sudeste. Não sei porque eu tirei. Bom, o primeiro ciclo, então, econômico, como eu falei para vocês, pau-brasil, tá? Então era uma madeira nobre. A gente teve uma exploração terrível do território brasileiro por conta disso. Toda a Mata Atlântica, então, uma parte dela foi extinta por conta da procura do pau-brasil. A árvore mesmo, ela foi praticamente extinta, né? Ela existe hoje, mas ela existe em parques, em áreas de reflorestamento. E pouco tempo depois, gente, nós vamos ter também a produção da cana-de-açúcar. E eu quero que vocês entendam que a cana é um pouco diferente da produção do pau-brasil. O pau-brasil é você ir, chega com o machado lá, pega e leva embora. Só que assim, olha, lembra que nós estávamos no período das grandes navegações? Não era só Portugal e Espanha que queriam dominar novos territórios. Nesse processo a gente também tinha França, a gente também tinha Holanda, tá? Inglaterra depois, mas essas grandes metrópoles também queriam territórios. E aí Portugal percebe que vem pouca gente pro Brasil, óbvio, como eu falei, né? Para que você vai vir pro Brasil? E aí ela fala assim, olha, a gente precisa de um meio de ocupar o território, tá? Eu preciso realmente ocupar com pessoas, ou com pelo menos uma produção, o território. Se eu ficar só no pau-brasil, como eu falei, pegar e levar embora. Então eu preciso de algo para que as pessoas, ou pelo menos tenham alguma coisa física mostrando que nós temos uma ocupação aqui. A melhor solução foi a cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Primeiro, esse açúcar era algo novo, tá? Então era algo que estava ainda surgindo na Europa. Era uma possibilidade de você... Gente, não tinha açúcar na época. Olha que vida, não ter açúcar, tá bom? Então não tinha açúcar, então era uma possibilidade de exportar um produto novo, em crescimento, que estava ficando na moda lá na Europa. E ao mesmo tempo você principalmente ocupava o território fisicamente. Você tem lá as lavouras de cana e isso é uma espécie de ocupação. Ao mesmo tempo é uma ocupação que não precisa de muita gente, né? Você não precisa de muitos portugueses vindo para cá e você ocupa o território. Quem vai fazer a mão de obra? Quem seria a mão de obra para fazer a produção da cana-de-açúcar? Escravos. Lembra que ao mesmo tempo que Portugal estava aqui, Portugal, gente, também estava fazendo produção, né? Estava indo lá na África, pegando, escravizando povos africanos e levando para suas colônias, entre elas o Brasil. Então, quem vai trabalhar mesmo como mão de obra vão ser os escravos. E aí vai ser o primeiro período dessa migração migração não, né? A gente já falou que não é migração. Essa vinda dos escravos africanos aqui para o Brasil, tá? Bom, ela vai acontecer não em todo lugar, tá bom? Ela vai acontecer, a cana-de-açúcar fica mais restrito à região norte, principalmente em nordeste, desculpa, principalmente em algumas áreas que tem esse solo, que a gente chama de solo massapê, tá? Que é um solo extremamente fértil. O clima daquela região era um clima muito bom para você fazer produção de cana, porque é quente e úmido. E aí a gente vai ter, gente, um sistema que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente chama de sistema de plantation. O que é o plantation? Você faz uma produção que é monocultura, ou seja, só produz o cana-de-açúcar. São grandes latifúndios, quer dizer, são grandes fazendas, até para ocupar mesmo o território. E a gente vai ter o trabalho escravo dos africanos, tá bom? Por que a gente usa o trabalho escravo e não o trabalho dos indígenas brasileiros? Eles chegavam até a ser usados, tá? É erro a gente falar que eles não foram usados como mão de obra, mas o problema, gente, é que o índio brasileiro, quando ele era usado como escravo, primeiro que ele era considerado preguiçoso, na verdade não era nem que ele era preguiçoso, é que quando ele ficava como escravo, geralmente ele ficava muito depressivo, tá? Então era um ponto negativo, e além disso, como ele conhecia o território brasileiro, tinha muitas fugas, então dava muito trabalho você encontrar os índios, que uma vez que eles entravam no meio da mata, você não encontrava mais.
Já os escravos africanos, como estavam vindo de um território distante, né, como eles não tinham conhecimento da terra, né, do solo brasileiro, do território brasileiro, se eles fugissem, eles não sabiam para onde ir. Então era fácil de serem capturados. Então esse foi um dos motivos de você usar menos as forças indígenas e mais o trabalho escravo dos negros, tá? Dos africanos. Bom, aqui vai ser as áreas de produção de cana. Lembra que eu falei que começa lá no Nordeste, mas depois ele vai se espalhando para algumas regiões brasileiras, tá bom? Ele vai inclusive lá próximo ali de São Paulo, né? Aqui na nossa região, mais próximo. Portugal, gente, ela vai investir também, e é interessante que ela investe mesmo, tá? Ela faz investimentos com dinheiro para construção de engenhos, para fixação de alguns portugueses vindo para cá, tá? Quem queria vir para cá, o governo português dava títulos, dava honras, dava até um dinheirinho, tá bom? E aí você vai ter a produção desses engenhos em várias regiões aqui do estado, do território brasileiro. Bom, lembrando que aqui a gente tinha produção de algumas coisas, a gente tinha produção do açúcar, mas a gente também vai ter a produção da pinga, tá, gente? Aqui a gente já começa a produzir pinga, que posteriormente dá origem lá para os meus pingucinhos, para o corote, tá? Então olha a origem do corote aqui como é antiga. Gente, indo um pouquinho mais no tempo, tá? Claro que não é porque tem uma coisa que deixa de ter outra. O que eu quero dizer com isso? Olha, a gente vai ter o avanço de um novo grupo de pessoas que vocês com certeza já ouviram falar, que são os bandeirantes. A partir de um certo momento na história brasileira, a gente começa com a ida ou as incursões dos bandeirantes para o interior do Brasil, como todo, mais o estado de São Paulo, mais o Brasil inteiro. Só que isso não quer dizer que a cana-de-açúcar deixa de existir, tá bom? Ela pode até ter perdido força, a gente vai ver que Portugal começa a sofrer com a concorrência de outros países, mas não quer dizer que a cana deixe de ser produzida não, tá bom? Então não é porque acabou uma coisa, começa a outra. Então elas vão meio que acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Começamos então, gente, lá entre os séculos 17 e 18 com os bandeirantes, com a expansão dos bandeirantes. Quem que eram os bandeirantes? Eles eram basicamente aventureiros, tá? Vindos sim de Portugal. Aqui a gente não tem as famílias ricas, enquanto nos engenhos, nas fazendas de cana, a gente tinha as grandes famílias portuguesas. Já o bandeirante não era rico necessariamente, tá? Eles eram realmente aventureiros. E a ideia, gente, era procurar principalmente ouro, tá? Esse era o objetivo deles. Claro que no caminho eles também faziam outras coisas, como por exemplo fundavam cidades paulistas ou ainda pegavam índios como escravos. Lembra que eu falei que a escravização dos índios aconteceu sim, tá bom? Então os bandeirantes faziam isso, né? Faziam também a escravização dos indígenas. Então aí a partir desse momento se começam essas várias incursões. Os bandeirantes vão para o interior do Brasil inteiro e veja que loucura, né, gente? Você não faz ideia do que tem no território e você se enfia no meio dele. Então realmente é uma coisa interessante aqui. Bom, graças ao avanço dos bandeirantes, gente, aqui nós vamos ter duas coisas, tá? O avanço dos bandeirantes faz com que, de fato, finalmente, a coroa portuguesa encontrasse ouro. Então, a gente começa lá no interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, começa a se encontrar ouro. Então, isso é uma coisa muito positiva. E segundo, a expansão, né, ou as incursões dos bandeirantes ajudaram a gente expandir as nossas fronteiras. Então, um dos culpados da gente ir avançando o Tratado de Tordesilhas, né, desrespeitando o tratado, vai ser dos bandeirantes, tá bom? Que eles começam a entrar para o interior ali do Brasil. Bom, a gente começa então a exploração de algumas áreas. Como eu falei, a gente começa primeiro em Minas, mas depois vai para Goiás, vai também para Mato Grosso, né? São as regiões que a gente encontra o ouro. Coloquei aí uma figurinha do Bandeirantes, olha que coisa charmosa, tá bom? Coisa bonitinha. Bom, no século 17, gente, então eu disse para vocês que o que faz avançar essa produção, ou as fronteiras brasileiras, né, o que faz com que a gente aumente as nossas fronteiras, vai ser os ciclos econômicos. Então, lá no século 17, nós vamos ter, como eu disse, primeiro a cana-de-açúcar, né, Nordeste, algumas regiões aqui que seria hoje o Sudeste. Nós vamos ter o ouro, porque já começa a ida dos bandeirantes para o interior do Brasil, mas ao mesmo tempo nós também temos a busca por aquilo que ele chama de drogas do sertão. Gente, drogas do sertão não é o que vocês estão pensando, tá bom? Quando ele fala droga, vem no sentido de como se fossem remédios
Pense que nós estamos num período que não tem remédio para dor de cabeça, remédio para cólica. Você tinha ervas, você tinha chás, você tinha raízes, tá? Folhas. Então você tinha um grupo de pessoas que iam à procura dessas drogas do sertão, tá bom? Principalmente na região ali do Amazonas. E aí alguns, não vou dizer bandeirantes, mas alguns grupos entravam ali nesse interior do Rio Amazonas principalmente. Ao mesmo tempo que isso acontece, também temos a produção de pecuária, tá? Começamos, gente, a produção de alguns tipos de animais domesticados aqui no Brasil. Então já é trazido algumas espécies animais e a gente começa a fazer então essa pecuária, tá? A pecuária não tem uma área específica, não é que nem a cana que ficou ali no Nordeste e no Sudeste. Ela se espalha por vários pontos brasileiros, tá bom? E ela vai ter várias funções que não é só alimentar as pessoas, mas também a função inclusive de transporte. Começamos também com produção de mulas, por exemplo, tá? Gado também, né? Gado bovino também vai ser produzido. Então, ao mesmo tempo que você tem isso, já começa a pecuária ali em alguns pontos brasileiros, tá? Bom, no século XVIII, veja que aí, gente, a expansão dos ciclos econômicos ela é bem maior, tá bom? Além de você ter o ouro, as drogas do sertão, a cana-de-açúcar e a pecuária, começamos a ter também no Brasil o algodão, tá? O algodão vai ser produzido em alguns pontos ali, meio espalhados no território brasileiro. E é interessante que a partir do século XVIII também surge a necessidade de termos meios de transporte. Quer dizer, não é um meio de transporte em si, mas a gente já tem pelo menos umas vias. O que seria ali, talvez, umas estradas, né, iniciantes, tá bom? Então começa a ter algumas estradinhas surgindo. Lembrando que estradinha lá no século XVIII, né, gente, é estradinha mesmo, terra, aquela coisa bem rústica, tá bom? Bem tosca mesmo. Já no século XXI, vejam que aí o que o Brasil produz, gente, é muito mais do que a gente produzia antes, tá? Além do ouro, além da cana-de-açúcar, além da pecuária, a gente também vai ter o fumo, tá? Que vai ser produzido em alguns pontos no Brasil. Vamos ter a produção do cacau, principalmente na Bahia, que depois se expande ainda mais. A produção do mate lá para o sul do Brasil, que até hoje é algo muito relevante. E começamos, já no século XIX, algo que vai mudar bastante a nossa história, particularmente no caso de São Paulo, que é a produção do café, tá bom? Então, no caso de São Paulo, a gente vai ver que o café ele vai ter um papel fundamental na nossa história. Gente, a mineração, ó, voltando lá um pouquinho no século XVIII, tá? A mineração, da mesma forma que a cana-de-açúcar contou com o trabalho escravo, a mineração brasileira também vai contar com o trabalho escravo, tá, gente? Bom, essa produção de mineração, cabe a gente dizer que ela foi muito importante para o surgimento de cidades. Tanto em São Paulo, no caso dos bandeirantes, é mais em São Paulo, mas no caso de Minas, gente, várias cidades vão surgir em decorrência da mineração, tá bom? Então ela ajuda num processo embrionário no Brasil de urbanização. Quer dizer, começa a surgir, principalmente no interior de Minas, São Paulo, algumas cidades. Já deve ter ouvido falar de Ouro Preto, tá? São João del Rei, Tiradentes, tá? Algumas cidades mineiras ali, aquelas bem antigas, vão ter o seu desenvolvimento diretamente relacionado com a produção da mineração aqui no país. Só que assim, gente, lembrando que quem tinha o domínio sobre a mineração brasileira era a coroa portuguesa. Você tinha várias pessoas que faziam a mineração, elas usavam da força de trabalho dos escravos, não eram elas que faziam o uso, né? Era a força de trabalho escrava. Só que é importante dizer que quem domina, quer dizer, quem faz realmente a venda para outros lugares ou faz o uso desse ouro é a coroa portuguesa. Então, mesmo que você tivesse, como se fossem empresários, tá? Mineradores, que conseguiam pegar o ouro, mas esse ouro ele tinha que ser vendido para a coroa portuguesa e era ela que de fato depois revendia e ganhava dinheiro com o ouro brasileiro. Tanto é, gente, que grande parte do nosso ouro foi utilizado para pagar dívidas de Portugal. Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra e essa dívida foi paga com o ouro saído aqui do Brasil. Então a coroa ela tinha um controle enorme, inclusive começou aqui a tributação, a gente começa a recolhimento de impostos aqui. E é interessante que aqui que começa, né, o roubo no Brasil, ou até um pouco antes, não sei, mas a gente começa então a coroa portuguesa tendo o controle ou o domínio sobre essa produção de ouro, tá? Bom, a mineração ela vai acontecer então em vários pontos, de novo eu falo que vai ser trabalho principalmente dos escravos, tá? E
aí depois a gente cai na cafeicultura. Eu vou fazer o seguinte, olha, nós já estamos com quase 25 minutos de vídeo aula. Eu sei que não adianta também fazer vídeo muito grande, que vocês não vão prestar tanta atenção, tá? Então eu vou parar por aqui e aí na semana que vem a gente volta com cafeicultura, tá certo, gente? Então a gente para aqui, não me lembrem não, porque eu vou ter mesmo que me lembrar, que vocês não estão nem aqui para me lembrar, né? A gente volta com a cafeicultura, tá certo? Como eu sempre falo, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem lá no Google Classroom. Só que, gente, se vocês quiserem conversar comigo, tá bom? Se vocês quiserem que a gente faça algum encontro presencial a partir do Google Meets, a gente pode marcar uma videoconferência. Vocês me avisam lá, de novo, no Google Classroom, coloca lá uns bilhetinhos e aí a gente marca um horário que seja mais conveniente para vocês e para mim e a gente faz um encontro, tá certo? Então, se tiver precisando de mim para qualquer coisa, é só avisar, tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo menos eu espero que vocês tenham prestado atenção e até semana que vem, tá bom? Beijo, meus amores.